Meus queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 ao 4 essa noite. Evangelho de Mateus 4, versos 1 ao 4, meus irmãos. Diz assim a Escritura, ouçam com bastante atenção, irmãos. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Nós te suplicamos agora, nosso Deus Todo-Poderoso, diante da tua palavra proclamada, que o Senhor nos dirija nesta pregação e que o Senhor leve a palavra aos corações de todos que se encontram aqui e que podem ouvir, Senhor. Haja com grande misericórdia, nosso Deus, para que o nome do Salvador Jesus Cristo seja grandemente exaltado nesta noite e para que haja edificação no meio do teu povo salvo e salvação àqueles que ainda não te conhecem. Poderoso Deus, retire as escamas dos olhos, tire toda a confusão de mente, de alma, de espírito, para que a palavra de Deus seja cristalina, clara, Senhor, sem confusão, para que as pessoas possam entender e glorificar o teu nome. Ajuda-me, Senhor Deus, nessa tarefa e ajuda o teu povo igualmente. Nós te suplicamos em Jesus, teu Filho. Amém. Amados, no último domingo nós iniciamos de maneira panorâmica uma exposição sobre essa passagem que trata sobre as tentações que o Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto. E o meu propósito no primeiro sermão que eu preguei foi apenas apresentar de maneira panorâmica e trazer algumas aplicações mais gerais naquela passagem inteira, sem tratar de maneira pormenorizada o texto. Mas essa noite, como eu havia dito na última ocasião, eu quero tratar de maneira mais detalhada, examinando cada uma das tentações neste domingo, começando com a primeira tentação do nosso Senhor e também com a introdução dessas tentações. A introdução das tentações é uma parte muito desprezada dessa passagem inteira. Geralmente as pessoas correm para ver a tentação, para saber como Jesus resistiu às tentações, e esquecem de olhar o contexto da tentação, ou o prefácio, a introdução das tentações. Eu também quero destacar com vocês, e isso vai servir para as outras 3 mensagens, ou melhor, para as outras 2 mensagens que eu vou pregar nessa passagem das tentações, que uma doutrina muito importante, ela é apresentada aqui nas entrelinhas. É uma doutrina cristológica, a doutrina das 2 naturezas do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não devemos olhar para essa passagem sem identificar todos os pontos teológicos que essa passagem apresenta para que possamos entendê-la corretamente. E eu quero começar justamente tratando dessas coisas porque eu já vi e li muitas coisas equivocadas, muitas explicações totalmente erradas sobre esse texto.
porque as pessoas confundem ou não compreendem a questão relacionada às duas naturezas de Jesus. Jesus era homem, portanto, ele tinha uma natureza humana como nós, e Jesus é Deus e, portanto, tem uma natureza divina. Então, ele tem duas naturezas. Se nós não entendermos esse ponto inicial, nós vamos deixar de entender muita coisa nas Escrituras Sagradas acerca de Jesus. E, especialmente nesta passagem, vamos deixar de entender pontos muito importantes. E podemos fazer ainda mais grande confusão. A informação inicial que nós encontramos aqui no capítulo 4, essa informação diz que Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Essa informação que se encontra logo no começo, ela é a introdução, mas ela é uma introdução particular às 3 tentações que Jesus vai precisar suportar. Aquelas tentações que nós vimos na semana passada, passamos por ela. Então, o primeiro verso do capítulo 4 é uma introdução muito especial. Uma introdução às 3 tentações de Jesus. Nós devemos lê-la como servindo de base às 3 tentações e não como um contexto para a primeira tentação, já que depois da introdução nós temos a primeira tentação. E às vezes lemos isso como se fosse já um prefácio apenas da primeira tentação. Não é. É uma introdução às tentações que o Senhor Jesus Cristo vai suportar. É um tipo de prefácio ou contexto literário das tentações de Cristo. E essa introdução, ela também serve para destacar a humanidade de Jesus. Porque nas entrelinhas, um bom leitor das Escrituras, uma pessoa que já tem um conhecimento mínimo sobre Cristo, que sabe que ele é Deus e sabe que ele é homem, já vai observar que a sua humanidade é ressaltada nessa passagem do capítulo 4. As tentações, elas envolvem Cristo em sua natureza humana. E aqui é preciso destacar que Jesus, repito, ele é homem e é Deus. Ele é homem e Deus, ele tem duas naturezas, é o mistério das duas naturezas do nosso maravilhoso Salvador. A pessoa de Jesus Cristo é uma só. Quando nós falamos a pessoa de Cristo, nós não estamos separando as naturezas de Jesus. Nós estamos falando daquela pessoa. Mas se nós formos especificar quem é aquela pessoa, nós precisamos dizer aquela pessoa é Deus e aquela pessoa é homem. É um homem de verdade. Por isso ele tem duas naturezas. Ele é uma pessoa que tem duas naturezas. Nesse ponto, é preciso entender bem essa realidade única de Cristo. Ninguém tem duas naturezas a não ser o nosso Salvador Jesus Cristo. Todos nós somos homens, temos apenas a natureza humana. Somente Cristo tem a natureza divina, porque ele é Deus em carne. Então, é um ponto central. Apesar de ser Deus, Jesus foi tentado em sua natureza humana. Prestem bem atenção nisso. Foi como homem que ele suportou toda a tentação que foi lançada sobre ele naquele deserto inóspito. Então não se esconda com desculpas esfarrapadas, dizendo, ele suportou tudo aquilo porque era Deus? Não, ele suportou tudo aquilo como homem. Ele foi tentado em sua natureza humana. Guardem isso. Foi como homem que ele passou por tudo aquilo. Que as tentações foram lançadas sobre ele. Esse fato, ele é biblicamente comprovado quando nós aprendemos que Deus não pode ser tentado pelo mal. Já ouviram essa passagem? Já ouviram a Bíblia dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal? As Escrituras falam isso, irmãos, abertamente. Então, se Deus não pode ser tentado, então a conclusão é óbvia.
Cristo, em sua natureza divina, não foi tentado, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Assim como a água, irmãos, num copo, ela não pode ao mesmo tempo estar no seu estado líquido e no seu estado gasoso e no seu estado sólido. Ela não pode ao mesmo tempo ser essas três coisas, estar nesses três estados. Assim, o fogo também não pode deixar de aquecer. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é um fato, irmãos. Essa é uma questão que envolve a essência divina. Quem Deus é, a realidade do ser de Deus. Deus não pode mentir. Está escrito, é impossível que Deus minta. Então, alguém pode achar que Deus pode dizer uma mentira? Alguém pode pensar, imaginar Deus mentindo? É blasfêmia pensar isso. Porque a essência divina é santa. Deus não pode mentir. Isso não é uma incapacidade divina, irmãos. É, na verdade, uma pureza da sua essência. Ele não pode mentir, ele não é capaz de mentir, meus irmãos. Deus, diz a Bíblia, não pode morrer. A Escritura diz, ele é o Deus imortal. Deus não pode ser morto. Às vezes as pessoas pensam que Deus não pode ser morto porque não há ninguém tão poderoso quanto Deus para matá-lo. Se houvesse um outro Deus igual a este, ele poderia matar o outro. Não, irmãos. Ele não pode morrer. Entendam isso. Ele pode sofrer todo tipo de ataque. Ele não pode morrer. Ele não morre. Ele é imortal. Ele não é muito resistente. Ele não é um ser que aguenta muito. Não, ele é imortal. Ninguém pode matar Deus, porque Deus não pode morrer. Ele não pode deixar de existir. É a essência divina. Tudo existe nele. Ele é maior do que tudo. Ele é imortal. Além disso, Deus não pode se contradizer, porque ele é infinitamente sábio em tudo que ele faz. Então não há contradição em Deus. Ele também, igualmente, não pode ser tentado pelo mal. Percebem? Ele não pode ser tentado. Isso é mais ou menos assim. Se Satanás vier com uma tentação sobre você, você é tentado a cair no engano de Satanás. Geralmente cai. Adão e Eva, antes de serem pecadores, caíram na armadilha e pecaram contra Deus. Eles podiam pecar quando não tinham pecado. Em Deus é diferente. Deus não pode ser tentado. Então, é como se alguém for tentar Deus e aquilo não tiver efeito nenhum. Não é uma tentação para Deus. Aquilo que é uma tentação para os homens, não é tentação para Deus. Nada muda Deus. Ele é imutável em seu ser. Não há tentação para Deus, irmãos. Ele não pode ser tentado pelo mal. Nós também aprendemos que Deus a ninguém tenta. Prestem atenção, porque esse prefácio, ele ensina muito sobre Cristo. Nós estamos falando de Deus considerando agora a essência divina de Jesus. Jesus é Deus. Então, como Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não pode morrer, não pode mentir e nem pode ser tentado pelo mal. E também, Deus não tenta ninguém. Veja que coisa maravilhosa. Ele nem é tentado pelo mal e nem é tentador. Como Satanás, que tenta os homens a pecar, Deus não tenta ninguém. Ele não é um tentador como o diabo é um tentador. Ele não é tentador porque ele é um Deus santo, santo, santo. E não um tentador perverso que almeja levar os homens ao mais profundo abismo do pecado.
Este é Satanás. A tentação sempre tem uma intenção, irmãos. Sempre envolve um desejo maligno. Ela nasce de um coração perverso que busca arruinar uma pessoa, e nisso reside a diferença entre ser tentado pelo diabo e provado por Deus. Essa é a diferença sutil entre tentação e provação. Deus pode provar, mas Deus não tenta ninguém. A intenção de Deus jamais é que o homem afunde em pecado. Mas Satanás, o tentador, deseja que você afunde no pecado. Então ele lança tentações para que você morra da isca e caia e afunde no pecado para sempre. Essa é a diferença entre o diabo e Deus. O diabo tenta, Deus a ninguém tenta. A intenção por trás de uma proposta e o ser que propõe nos ajudam a diferenciar uma tentação de uma provação. Então, lembremos das palavras de advertência de Tiago. Ele diz o seguinte, Tiago 1, versos 13 e 15. Que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa é a verdade em relação à tentação. Primeiro, em relação a Deus. Ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. A verdade é que nós somos atraídos pelas concupiscências do nosso próprio coração caído. É por isso que logo aqui na introdução do capítulo 4, o texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, ninguém se atreva a imaginar que o Espírito Santo estava, ele mesmo, tentando Jesus. Algumas pessoas olham para essa passagem, e aqui estão os problemas que eu disse no começo, de não olhar cuidadosamente para um texto como esse. E vão pensar que o Espírito de Deus estava colocando Jesus numa armadilha, tentando o Senhor Jesus, com a intenção de tentar Jesus. A passagem nunca diz isso, irmãos. Deus a ninguém tenta, e o Espírito Santo é Deus. A intenção do Espírito Santo, ao conduzir Jesus ao deserto, era colocá-lo sobre uma provação necessária para que ele pudesse ser aprovado como o segundo Adão. Era uma prova da parte de Deus, não uma tentação. Não era uma tentação, pois em nenhum ponto as Escrituras vão dizer que o Espírito tentou a Cristo. A expressão de finalidade que nós encontramos aqui também no capítulo 4, no primeiro verso, o texto diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Veja, há uma finalidade em o Espírito Santo conduzir Jesus ao deserto. Qual era a finalidade? Para ser tentado. Então, essa expressão também pode levar muitas pessoas a cometerem um erro de achar que o Espírito Santo estava tentando Jesus ao levá-lo para o deserto, irmãos. Mas ela não aponta para uma tentação do Espírito. Para Deus, Cristo, o segundo Adão, ele estava sob uma prova de obediência e não sob uma tentação divina. Porém, da perspectiva e da intenção de Satanás, o diabo, Cristo seria duramente tentado por ele com as coisas deste mundo. Pois o desejo de Satanás, de fato, era que Jesus Cristo caísse em pecado, afundasse em pecado. Mas nunca foi a intenção do Espírito de Deus. Conduzir para o deserto, para ser tentado, não é a mesma coisa que tentar, irmãos. Não devemos pensar igualmente coisas desse tipo. O texto
expressamente diz que o Espírito conduz o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado. Porém, diz que ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo, não pelo Espírito. O fato de Cristo ser conduzido pelo Espírito para ser tentado não é uma tentação em si mesmo. É aqui que às vezes gera alguma confusão. Conduzir não é tentar. O agente da tentação é Satanás, no texto. O Espírito conduz o Senhor para um lugar, o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Mas o Espírito mesmo não é o tentador. Ele é aquele que põe o Filho à prova, irmãos. Também não devemos pensar que foi o Pai, ou mesmo o próprio Filho de Deus em sua natureza divina, que movia Jesus, o homem, com a finalidade de tentá-lo. Pois é pela mesma razão, a razão de que o Espírito Santo não pode tentar ninguém, porque o Espírito Santo é Deus, que igualmente o Pai e o Filho, o Logos, são Deus, o mesmo Deus. Então, se o Espírito Santo, que é Deus, não pode tentar Jesus, o homem, porque Deus não tenta ninguém, igualmente o Pai não tentou o Filho, porque o Pai é Deus e Deus não tenta ninguém. Tampouco o Logos divino, a natureza divina, não se moveu para tentar a natureza humana, porque a natureza divina é o Logos é a segunda pessoa da Trindade, o Logos é Deus, é o Verbo, é a palavra. É impossível que isso acontecesse, irmãos. Deus, o Pai, que ama o Filho, lá no capítulo anterior está escrito: este é o meu Filho amado. Ele ama o Filho, tem prazer no Filho. Deus jamais poderia, mesmo que fosse possível, Deus jamais poderia tentar o seu precioso Filho. É só você pensar em você. Se nós, que somos maus, não procuramos tentar os nossos filhos, o que diremos de Deus, o Pai, tentando o seu Filho amado e precioso? Ele não pode tentar porque ele é Deus, mas mesmo que pudesse, não tentaria. É impossível imaginar que o Filho, o Logos divino, em sua natureza divina, estava tentando Jesus em sua natureza humana ao pecado. Porque isso geraria uma série de problemas, irmãos, na cristologia. Uma série de confusões na cristologia. Coisas desastrosas que nos ensinam que as duas naturezas, por exemplo, a verdade é, elas não são opostas entre si, antes comunicam uma à outra. Então, se a natureza divina estivesse inclinando a natureza humana a pecar com a tentação, haveria pecado nas naturezas. E, obviamente, nós não poderíamos dizer que Cristo não tinha pecado antes de pecar, porque o mal estaria agindo. Uma série de problemas começam a surgir quando essas coisas vêm em mente, meus irmãos. Tiago diz: cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. E aí alguns homens, de maneira errônea, podem sugerir que a tentação veio do coração do próprio Jesus, homem. Veja bem, nós estamos caminhando pelas três pessoas divinas e agora por Jesus em sua natureza humana. E a pergunta é, então, se não foi o Pai que tentou ao Filho, se não foi o Espírito que tentou o Filho, se não foi o próprio Logos que tentou o homem, Jesus, não seria o próprio Jesus, homem, que interiormente, em seu coração, teria observado essa tentação? Alguns homens podem pensar isso devido às palavras que Tiago diz aqui, irmãos. Mas isso também é um erro. Jesus não era um pecador como nós somos. Quando Tiago fala isso, ele está pensando em homens do coração duro como o nosso, não como o coração de Cristo. Mesmo o coração de Cristo, homem, não é como o coração nosso, porque o nosso coração é inclinado ao mal e ao pecado.
E nós podemos nos colocar em muitas enrascadas, mas não Cristo. Ele não pode, porque ele não tem inclinação ao mal como nós temos, irmãos. A Jesus não foi imputado o pecado original, nem a culpa do pecado, nem as suas consequências desastrosas como a natureza caída. Cristo, na verdade, era impecável, irmãos. Ele não poderia pecar, porque a sua pessoa é divina e humana. Se Cristo pecasse, como iríamos tratar a questão da pessoa de Jesus? Imagine, aquela pessoa pecou, você teria que dizer isso. Ainda que separasse as naturezas, você teria que dizer que a pessoa de Cristo pecou. E a pessoa de Cristo é impecável. Em sua natureza divina e em sua natureza humana. Não há pecado no Senhor. E finalmente, afastando todas essas possibilidades heréticas que nós vimos até aqui, nós percebemos que o texto claramente revela a identidade do tentador. Não foi o Espírito, não foi o Pai de Jesus, não foi o Logos, a segunda pessoa da Trindade, e nem foi Cristo, o homem. O texto claramente diz: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui está ele. A identidade do tentador é revelada. O diabo. Cristo, o homem, não o Logos, o homem, foi tentado por Satanás. O maldito anjo caído é o tentador, meus irmãos, o responsável pelos ataques ferozes contra o nosso Senhor Jesus Cristo. A intenção de Satanás, repito, era levar a Cristo ao pecado, afundá-lo na miséria, na lama do pecado. O diabo desejava fazê-lo tropeçar pelo caminho que Deus havia traçado para ele. O diabo se levantou contra Cristo na sua carne, na sua natureza humana, com a intenção de seduzi-lo, como ele fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Eis a identidade do tentador exposta, Satanás. Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém, mas o diabo é o tentador. Ele é o vilão da história, irmãos. Veja, esse prefácio, concluindo essa parte, deve nos fazer entender que há um tentador terrível, Satanás, e que a tentação veio sobre a pessoa de Jesus em sua natureza humana. O Logos, o Deus que se fez carne, não foi tentado. A natureza divina não cai em tentação, mas a humana sim. Cristo foi tentado. Ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Hebreus diz, ele foi tentado e não pecou jamais. Mas ele foi tentado. A primeira tentação que recai sobre o nosso Salvador, diz o texto sagrado. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. A fome foi o mecanismo ou o momento, a ocasião apropriada que Satanás usou para tentar Cristo. A fome é algo perigoso, irmãos. Eu não sei quantos de vocês já tentaram fazer uma dieta e juraram, com as mãos levantadas para o céu, que não iam mais comer, ou melhor, iam regular a alimentação, não é? Iam deixar de comer aquela picanha, aquela gordura, os doces, o sorvete, etc, etc, etc. Olha para o espelho e não está feliz, e você jura que não vai comer. Você passa um dia sem comer mesmo. Mas no outro dia, ou uma semana depois, você cai na tentação. A fome vem, a fome aperta, a fome maltrata. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, por exemplo, eu acho que é só comigo, irmãos. Acho que vocês não passam por isso, não. Mas quando eu invento de fazer uma coisa assim, uma dieta, uma coisa, só aparece coisa boa para mim. Eu acho que é o tentador mesmo, viu? Só pode, irmãos. Até, eu acho que o celular adivinha, né? Que nunca aparece
comida, sobremesa, churrasco, e quando a gente está na dieta, vai passando lá e vai aparecendo essas coisas. Você vai para visitar alguém, tá lá uma comida boa, vem tudo aquilo que você gosta, mas você não pode. A tentação é grande. Então, a fome é uma vilã, vocês concordam? Hã? Irmãos, a fome, ela não é uma vilã, ela não é uma fraqueza em si mesma. A fome, ela é uma expressão de necessidade de uma natureza que é absolutamente imperfeita. Eu vou explicar para vocês. Sentir fome não é pecado. Cristo teve fome, o texto diz, não é? Mas Cristo, como homem, tinha uma natureza humana imperfeita, absolutamente imperfeita. A única natureza que é absolutamente perfeita é a natureza divina, porque não tem necessidade de nada. A natureza humana, em relação à natureza divina, é imperfeita. Por mais perfeita que ela seja, se ela for comparada a uma natureza absolutamente perfeita, é claro que a gente vai encontrar defeitos. Por exemplo, você envelhece, sua natureza vai degradando, você passa alguns momentos sem comer, sente fome, sede. Mas esses problemas, ou essas fraquezas, ou imperfeições, não existem na natureza divina. Veja, como é que Satanás poderia tentar Deus com comida, se Deus não sente fome? Porque a natureza humana, a natureza divina é perfeita. Então, claro que era o homem que estava com fome, Cristo. Jesus Cristo, homem. E é ali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo fez um jejum total, completo. O texto diz que foram 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Um jejum absoluto mesmo. Terminado os 40 dias, o tentador aparece. Aparece com a sua proposta. Tu és o Filho de Deus, tu pode transformar agora as pedras em pães, se alimentar, se saciar, acabar com o sofrimento. Imagine um homem sentindo isso, irmãos. Cristo foi tentado. Deus não pode ser tentado, mas Cristo Jesus, o homem, foi tentado. E ele suportou. Ele suportou a tentação. Você sabe qual é o ponto importante nessa parte do texto? Que eu gostaria de trazer, a partir de agora, algumas explicações, algumas aplicações. A parte importante, para nós começarmos a pensar, a primeira é: Satanás não se preocupa com você. Ele não respeita você. Ele não respeitou o Filho de Deus. Sem pecado, porque Cristo, em sua natureza humana, não tinha pecado nenhum. Então, ainda assim, ele foi até Cristo tentá-lo. Tentar para que ele tropeçasse e pecasse em desobediência a Deus, o seu Pai. E caísse como o primeiro Adão caiu. Você acha que Satanás, que não poupou o Filho de Deus, vai poupar você? Você acha que é forte? Você acha que está pronto para suportar as tentações, seja ela qual for? Talvez o seu problema não seja fome. Satanás atacou na necessidade. Aqui era a fome agora. Era comida que era necessária. Então ele foi ali naquilo que era necessário naquele momento para que a tentação surtisse o efeito esperado. Você acha que o diabo vai esperar você ficar com fome para te atacar? Ele vai se preocupar só em quebrar a sua dieta? Não, irmãos.
ele vai tentar desviar os seus pés da palavra de Deus. Esse é o objetivo dele. Ele não se importa se você está gordo ou magro. O que ele quer é que você desobedeça o seu Criador. O que ele deseja é que você olhe para Cristo e desdenhe dele, do seu sofrimento, da sua agonia, da sua obediência. É isso que o diabo quer. Quando você diz, eu estou forte, eu me recuperei agora da pornografia, estou com 60 dias limpo, aí você pensa que não cai mais. Aí vem um tentador e te arrasta para o mesmo buraco. Você tem um costume terrível de mentir. Aí você ora a Deus e diz, Senhor, prega minha língua para que eu não minta. Me ajude. E Deus te ajuda. E você começa a vigiar sua língua para não andar mentindo. Pouco tempo depois você diz, eu não minto mais. Eu agora controlo minha língua, eu agora sou forte nessa área. Depois você mente de novo. E mente e afunda na mentira. É assim com todo pecado, irmãos. É preciso não apenas a vigilância, mas é preciso entender a estratégia de Satanás, porque ele vai agir na sua fraqueza. Como ele fez aqui quando Jesus teve fome. A fraqueza da carne era a fome. E ele foi ali mexer com aquele assunto. Fome. Naquele momento. Esse é o segundo ponto que eu quero discutir com vocês. Satanás, ele é como um cirurgião. Ou seja, ele é preciso, cuidadoso. Ele sabe onde tocar. Ele conhece as suas fraquezas, seus pontos fracos, aquilo que mexe com você, aquilo ao qual você não tem ainda, de fato, o domínio. E é ali que ele vai causar problema. Irmãos, o diabo nunca ataca os pontos fortes dos homens. Nunca. Ele sempre vai na sua fraqueza. Quando uma tempestade vem, geralmente as casas que caem são as fracas. As que têm rachaduras, as que são mal construídas, edificadas com material de terceira qualidade, casas inferiores. Os prédios geralmente ficam de pé, porque estão firmados em rocha. Satanás, ele vai atacar as suas fraquezas. Ele até vê você tentando, ele até vê que você tem se esforçado, mas ele sabe que você é fraco. E ele vai ali, naquela fraqueza, tentando você com aquelas coisas, para desvirtuar seu caminho. Assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que era forte, sem pecado, mas foi ali na fraqueza que ele foi até Cristo. A maneira que o nosso Senhor Jesus encontrou e foi vitorioso em relação aos ataques de Satanás, elas aparecem aqui no final do nosso texto. Olhem para a Escritura mais uma vez. O Senhor disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele usa as Escrituras Sagradas, o livro de Deuteronômio. Essa passagem que o Senhor cita aqui é uma passagem que está em Deuteronômio. Então, Jesus usa as Escrituras, a palavra de Deus, para rebater a tentação de Satanás.
Havia um puritano, que eu não me recordo o nome dele nesse momento, que dizia: sempre que você for tentado pelo diabo, sempre que você estiver fraco e perceber que há uma tentação para que você volte ao antigo pecado, leia as escrituras em voz alta, anuncie em voz alta a palavra de Deus. Diga a Satanás: está escrito. O puritano dizia: faça como Cristo na tentação do deserto. Rebata a tentação com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a resposta de Jesus aqui, quando ele disse está escrito, ela é maravilhosa, porque, lembre, a tentação era fazer com que Jesus comesse e saciasse sua fome. Se ele comesse, ele caía em desobediência a Deus. O jejum seria quebrado. Ele estaria em desobediência e seria reprovado na provação. Essa era a questão. Mas veja, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina algo muito maior do que a resistência física. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe o que é mais importante para manter você de pé? Para sustentar você diante de Deus? É você estar firme na palavra de Deus, como Jesus Cristo. É você ter um propósito de obedecer a Deus em todas as coisas. É você não negociar a verdade. Um dos grandes problemas que os homens cometem é que eles fazem pequenas concessões ao pecado. Eles não cometem pecados escandalosos, mas abrem espaço para pequenos pecados. Mentirinhas, coisinhas. E essas coisas vão se acumulando e vão degradando o homem. A resposta de Cristo é: eu não preciso de pão, eu não preciso saciar meu corpo, porque nem só de pão vive o homem. Cristo está dizendo que o homem vive pela palavra de Deus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No final das contas, o que o nosso Senhor Jesus está dizendo para Satanás é que o homem vive pela obediência a Deus. Esse é um padrão que mostra que o homem está vivo diante de Deus. A obediência, a submissão ao que o Senhor Deus diz, a sujeição completa a Deus. Se curvar diante do Senhor, obedecer, ainda que custe muito alto o preço. Quanto você está disposto a pagar em obediência a Deus? Você já fez esse cálculo? Muitas vezes nas Escrituras Jesus nos manda calcular o preço. Calcule o preço do discipulado. É alto, ele diz. Os construtores, quando vão preparar uma casa, precisam calcular antes para não serem envergonhados. Começar e não terminar. Ele está dizendo isso para ensinar o preço do discipulado, o preço de ser cristão. Você já calculou o preço da obediência? Quanto você está disposto a pagar? Isto é, até onde você está disposto a ser fiel a Deus? Em tudo? Em quase tudo? Em muito? Irmãos, Cristo foi fiel em tudo. Ele não sucumbiu à tentação, então não transformou pedras em pães. O texto diz lá no final: depois vinham os anjos de Deus para confortá-lo, ele se alimentou mais tarde, mas ele não sucumbiu à tentação. Então ele pagou o preço. Pensem em Jesus, homem. Ele estava com fome, 40 dias sem comer e beber. Ele estava debilitado. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: ainda que eu morra, ainda que a minha carne desfaleça, ainda que custe a minha própria vida, eu não desobedecerei a meu Pai. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é, em obediência ao que Deus diz. O homem vive em obediência ou pela obediência
aquilo que Deus diz em sua palavra. Esse é o ensinamento da primeira tentação de Cristo. Está escrito, Deus disse. Está escrito significa Deus disse, Deus falou. O homem vive pela obediência dele à minha palavra. É a resposta do Senhor à primeira tentação. Pague o preço, irmãos, não importa quão alto ele seja. Eu sei que você não é capaz de pagar o mesmo preço que o nosso Senhor Jesus. Porque você tem uma natureza defeituosa. Mas você precisa, conscientemente, pagar o preço mais alto que você puder. Ir até o seu limite, ainda que custe sua própria vida, para ser obediente a Deus em todas as coisas. Talvez custe planos que você tem para o futuro. Talvez custe aí amizades. Talvez custe muita coisa para você obedecer a Deus. Mas esse é o preço que você precisa pagar para ser fiel. Obediência. Nem só de pão vive o homem. Pense assim, quando a tentação chegar e você estiver tentado a cair em algum pecado, se esse pecado for a mentira, pense, nem só de mentira vive o homem. Eu não preciso mentir, mas dizer a verdade. É isso que a primeira tentação e a resposta de Cristo está ensinando. E para concluir, meus irmãos, como você não é perfeito, e você não é Cristo, e não é capaz de suportar tudo, o fato é que por mais que você tente, nunca haverá perfeição em você, em sua obediência. Ela sempre será imperfeita, suja, manchada. Você pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fui tentado nessa dada ocasião, e eu me esforcei, eu lutei, eu até desejei, pensei naquilo, imaginei como seria, me vi ali, mas eu resisti. E Deus vai dizer, apesar do seu esforço, você tem pecado, tem imperfeição. O seu esforço está maculado com sujeira do pecado. Ninguém tem um esforço limpo, alvo como a neve, a não ser o Filho de Deus. Isso, meus irmãos, acaba nos frustrando um pouco, não é? Porque você nunca consegue atingir o alvo máximo. Mas não fique frustrado, porque o nosso Deus sabe das nossas fraquezas e limitações. E é por isso que o segundo Adão não é nem eu e nem você. É o Filho de Deus. É Jesus Cristo. Porque o Pai sabe que só o Filho amado, poderia suportar as tentações e ser o nosso representante. Conquistar a justiça que nós não podemos conquistar. Quando Jesus Cristo apresenta sua obra diante do Pai, essa obra é recebida com alegria, dizendo, muito bem, meu filho, a obra está perfeita, imaculada, alva, limpa, aprovada. E essa obra, irmãos, esse sacrifício, essa justiça, ela é toda passada para nós. Porque a nossa obra é suja, mas a de Cristo é perfeita. É aí que você tem que descansar. Em Cristo Jesus e no que Ele fez. Trabalhe, se exercite para ser o cristão mais piedoso que você puder. Mas tenha plena ciência de que ainda há pecado em você e você precisa do Redentor. Você precisa de Cristo. Tenha ciência que o tentador virá sobre você como um leão querendo tragar você, querendo te devorar.
corra para Cristo, para o outro leão, o leão da tribo de Judá. Descanse nele. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, pela pregação da tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Redentor maravilhoso, o homem que cumpriu cabalmente toda a provação e que resistiu à tentação de Satanás para o nosso próprio benefício e justiça. Obrigado, Senhor, por ter tanta misericórdia de nós, pecadores, por nos dar o teu amado Filho Jesus. Obrigado por nos conduzir em seus passos, por guardar nossa alma, por afastar, Senhor Deus, muitas vezes o tentador de perto de nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, e te suplicamos, Pai, que nos visite em nossas fraquezas, antes que Satanás chegue e se apodere, que o Espírito de Deus venha sobre nós e nos fortaleça, para resistirmos no dia mau, Senhor. Guardarmos em nossa fraqueza, mas guardarmos toda a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mantém-nos, Senhor Deus, debaixo do nosso Redentor maravilhoso, Jesus. Guarda-nos nele, somente nele. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.